boa noite mais uma vez. Eu quero poder trazer uma palavra. Nós estamos pregando nesse período, né? Eu, pastor Alude, e os nossos pastores aqui da igreja. Nós estamos falando sobre um conceito muito importante, que é o conceito de estar com os olhos fixos naquilo que é eterno. Lembram que semana passada eu falei um pouco sobre Esaú? Vou fazer aqui um resumo daquilo que nós estamos pregando nesses dias. Mas antes disso eu queria poder orar com você mais uma vez. Eu sei que nós já fizemos o profético, mas eu não gosto de entrar na palavra sem pedir que os céus possam pairar nesse lugar. Então eu te peço que você incline sua cabeça, por favor, feche os teus olhos, mais uma vez, 30 segundinhos. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa possa vir sobre nós, que a Tua graça nos encontre, que o Teu poder venha sobre a Sara do Riacho, e que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo a falar, a ministrar. Hoje, Deus, que seja uma palavra rema, uma palavra que nos direcione e nos incentive a ir além e não retroceder, porque o Senhor habita acima da linha, no lugar celestial, no lugar onde bênçãos são geradas, onde o milagre é disponível sobre nós, e que neste lugar o Senhor possa derramar de forma sobrenatural nas nossas vidas, no nome de Jesus. E então o tema que eu tenho trabalhado na igreja é olhos da linha, na verdade de olhos nas coisas eternas. E tenho falado que nós devemos estar com os nossos olhos acima da linha. Para eu iniciar, eu gosto sempre de fazer uma dinâmica. Eu gostaria que você cortasse assim, fizesse uma linha na frente dos teus olhos, e que você imaginasse que existe uma linha que divide o natural e o sobrenatural. E isso é nítido para nós, porque nós vivemos assim. Mas muitas vezes nós nos perdemos sobre as coisas que são momentâneas, passageiras, são naturais. E quando você tem os seus olhos fixados nas coisas que são acima da linha, você começa a entender que existe propósito para todas as coisas. Então, dentro disso, que você possa conversar comigo, né? Vamos dizer assim, eu vou tentar trazer uma palavra que vai trazer entendimento ao teu coração, mas que você possa discernir em qual área da tua vida está abaixo da linha, e quais são as áreas que você consegue contemplar que está acima da linha. E eu tenho usado alguns exemplos, em alguns cultos nós pregamos, e o primeiro desses exemplos é que uma coisa que nós entendemos é que todas as pessoas que estão com os olhos abaixo da linha são pessoas que colocam e depositam o seu coração nas coisas da terra somente, que o coração está à disposição às coisas passageiras, às coisas que se perdem, se corrompem, lutam a guerra errada e muitas vezes se tornam pessoas frustradas, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra os espíritos, principados e potestades e hostes espirituais nas regiões celestes, né? E o texto que eu tenho usado é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, esse é o texto que eu estava, o capítulo eu fiquei de trazer para vocês. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, quando nós entendemos esse conceito, que nós não podemos deixar os nossos olhos abaixo da linha, porque as coisas abaixo da linha são coisas naturais, são coisas que se perdem, são coisas temporais, mas as coisas que nós edificamos acima da linha são coisas atemporais. Elas são eternas, elas começam a gerar em nós um senso de propósito maior, dizendo que quando você anda com Deus, você sabe que é Deus que guarda a tua casa, teu casamento, suas finanças, sua empresa. Deus guarda, porque os teus olhos estão confiantes nele. E eu vou te dar alguns exemplos para que isso fique mais fácil de compreender. Entenda que existem pessoas que olham para Jesus, mas olham para Ele abaixo da linha, como se Ele não pudesse mais fazer milagres ou manifestar os dons dele sobre as nossas vidas. São pessoas que deixaram a fé se perder e entrou em incredulidade, entre outras coisas. Um exemplo desse é quando Jesus é crucificado e ao seu lado
esquerda e direita são crucificados dois homens. Um deles enxerga Jesus abaixo da linha, o dos dois ladrões. E um fala: se tu é filho de Deus, por que você não desce dessa cruz? Você não fez tantos milagres, por que você não salva a si mesmo e salva-nos também? E esse homem começa a blasfemar contra Jesus, fala mal, começa a ver ele como ótica humana, natural somente. Já o outro olha para o seu amigo e fala: amigo, nós merecemos estar aqui, porque nós erramos, nós pecamos, mas este homem pecado algum cometeu. E ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Então esse mesmo homem, duas óticas diferentes acerca de um mesmo contexto. E esse homem que enxerga Jesus acima da linha, ele conseguiu no último momento da vida dele mudar toda a sua trajetória. Pode ter começado uma vida muito ruim, mas ele terminou uma vida maravilhosa, porque o próprio Cristo vira para ele e fala: ainda hoje você estará comigo no paraíso. E aquele homem, se debruça, morre, mas creio eu que quando ele abre os olhos espirituais, ele já está nas moradas eternas. Então ele enxergou Jesus acima da linha. Uma outra pessoa que enxergou Jesus acima da linha foi a mulher do fluxo de sangue. 12 anos gastando toda a sua riqueza em coisas naturais, confiando somente em coisas naturais e não colocando a sua fé no que é eterno. E até que um dia ela ousou tocar Jesus acima da linha, vislumbrando ele como o Deus eterno, como o Filho de Deus, como o Cristo. E ela enfrenta uma multidão e toca no manto dele, e imediatamente a sua hemorragia cessa. E Jesus para todo mundo e fala: alguém me tocou. E os discípulos ficam ali mexidos: como assim, Jesus? Como que alguém te tocou? A multidão te oprime, te espreme, te empurra, e o Senhor para todo mundo dizendo que alguém te tocou. Só que os discípulos não entenderam a pergunta de Jesus. Jesus naquele momento estava falando o seguinte: não, todos que me empurram abaixo da linha. Mas existe alguém no nosso meio que entendeu a ótica eterna, a ótica dos céus. Não são coisas passageiras, momentâneas, mas ela buscou e ousou no mundo celestial. E saiu de mim poder. E aquela mulher levanta as mãos e fala: Senhor, foi eu que te toquei, perdoa a tua serva. E ele falou: mulher, bem-aventurada és tu, seus pecados são perdoados, recebe sua cura. Essa mulher tocou Jesus acima da linha. Ela creu no Deus eterno, ela creu que Deus poderia fazer. Ela não deixou com que os problemas naturais pudessem cegá-la. Ela tocou Jesus. E um outro exemplo também, de um homem que, porque é uma pessoa abaixo da linha, ele não valoriza as coisas eternas. Ele não valoriza as bênçãos que vêm de Deus. Ele enxerga somente conflitos, mas não consegue enxergar o propósito no completo, porque o inimigo cega aquela pessoa. Esaú e Jacó, dois gêmeos, nasceram ali quase que foi um em seguida do outro, poucos segundos, vamos dizer assim. E Esaú, primogênito. E existe uma bênção eterna para o primogênito dentro da palavra de Deus. Esaú foi fazer uma caçada, foi frustrado naquela caçada, chegou em casa faminto, porque não caçou nada, morrendo de fome, vamos dizer assim, um termo bem brasileiro, morrendo de fome. E ele chega para o irmão dele, fala que estava fazendo um sopão, e ele fala: meu irmão, me dá de comer, porque senão eu não sei se eu vou aguentar. E o irmão dele sempre sonhou com o direito de ser primogênito. E ele vira para Esaú e fala: Esaú, eu te dou o de comer se você jurar a mim o direito de ser primogênito. E Esaú vira naquele momento e vira para ele: eu estou prestes a morrer, o que o meu direito de primogênito vai me salvar nesse momento? Então ele desvalorizou. E a Bíblia diz que ele desprezou o direito, aquela promessa que existia. Porque a Bíblia tem os pais da fé, os patriarcas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, e é Deus de Jacó, sim ou não? Mas deveria ser Deus de Esaú, porque a promessa estava sempre para o primogênito. Só que Esaú abriu mão disso, ou seja, é um conflito natural, porque muitas vezes, em meio a circunstâncias, a nossa carnalidade nos faz tomar decisões que lá à frente
nós nos arrependemos. E Esaú falou: eu estou prestes a morrer, o que esse direito, né, de ser primogênito vai me salvar? E ele negocia, ele compartilha, ele barganha, e ali ele perdeu o direito dele de ser primogênito. E Jacó subiu, virou ali um grande homem que, né, que ousou, que cresceu e avançou dentro da promessa. E semana passada eu falei, estou falando um pouco rápido para você entender sobre alguns conceitos de homens que andaram abaixo da linha e homens que andam acima da linha. Semana passada eu falei um pouco sobre Davi e Saul. Davi chega no campo de batalha, o exército dos filisteus, todo momento, no momento do dia, chegava e afrontava o povo de Israel. E o exército de Israel é um dos exércitos mais poderosos. O Deus dos exércitos é o Deus de Israel, o nosso Deus. E Davi chega naquele momento para ver como é que estava a guerra e para alimentar os seus irmãos, e ver no mesmo momento que Golias começa a afrontar o povo, né, de Deus, falando: não tem homem aí, não tem pessoas para pelejar comigo. E Davi naquele momento entra naquela guerra e fala: quem esse homem pensa que é? Quem esse incircunciso filisteu acha que é para afrontar os deuses dos exércitos de Israel? Ele não é nada. Então Davi, um homem de relacionamento com Deus, vida no altar, sacrifício sempre, enxergou o gigante abaixo da linha, porque ele servia um Deus acima da linha e sabia que Deus poderia fazer qualquer coisa, independente da altura, independente do tamanho do problema. Deus é maior do que qualquer circunstância que nós estamos enfrentando. E ele enxerga o gigante abaixo da linha e fala: eu vou contra ti. Chegou aquele que vai pelejar contra você. E o gigante até ri, né? Fala: quem é esse garoto? Ele acha que eu sou algum cachorro para ele espantar com um pedaço de pau? E Davi faz uma citação profética. Ele diz: você vem contra mim com lança, escudo, dardos, enfim, espadas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Ou seja, Davi sabia quem ele ia enfrentar e sabia quem ele era. Existia uma paternidade espiritual. Mas já Saul sempre lutou a guerra errada. Saul, por uma citação do povo, e o povo muitas vezes tem o poder de corromper a liderança, se a liderança não tiver aliançada com Deus. E uma citação a multidão falou: Davi matou 10 milhares, Saul matou milhares. Isso deixou Saul fragilizado, e Saul passou a lutar uma guerra errada, que foi de perseguir Davi. E isso fez com que ele terminasse o reinado dele muito mal, né? E hoje eu quero conversar com vocês sobre sobre Geazi. Foi uma palavra que eu iniciei pregando hoje no culto das 10, fantástico, com o pessoal, e foi uma bênção. E eu quero poder dar continuidade nesse mesmo tema. Geazi, para quem não conhece, ele era discípulo de Eliseu. Eliseu era um discípulo excelente de Elias. Eliseu, um homem que pagava um alto preço para viver debaixo da presença de Deus, vivia Deus intensamente, sacrificava tudo que necessário humano para viver acima da linha, para viver os milagres eternos que ele assistia, né, ao vivo ali na vida do seu líder, Elias. E Elias foi um homem dotado de unção, poder, cheio do Espírito Santo. Mas Eliseu virou profeta. Foi um grande profeta, discípulo de profeta. Ele extraiu de Elias 2 vezes mais a unção daquele profeta, porque ele valorizava. Anota uma frase: tudo aquilo que você valoriza, você atrai, e tudo aquilo que você despreza, você abomina da tua vida. Então valorize todas as pessoas que Deus faz passar sobre você, quer seja seus pais, um líder, uma pessoa que te ensina, que te incentiva. Valoriza isso, porque isso vai impregnar em você, e você vai ter unção para prevalecer. Nós temos esse conceito de atração, nós atraímos aquilo que valorizamos. E Eliseu, ele sempre enxergou Elias acima da linha. E ele, no momento que Elias foi arrebatado, ele falou: pede-me o que queres que eu te darei. E ele falou: me dá a tua herança profética. Eu quero poder ter 2 vezes a unção que Deus derramou sobre você. Então Eliseu valorizou isso. E uma das coisas que enche o coração de um líder é quando o seu discípulo ele replica
né? Ele põe em prática aquilo que você vive, aquilo que você é. O desejo do coração de um líder é que o discípulo cresça pelo menos 2, 3 vezes mais do que ele cresceu. Esse é o desejo da liderança. Porque um líder de verdade, ele não fica preocupado se o discípulo vai ser maior do que ele. Porque não tem isso no reino de Deus, tem espaço para todos e para qualquer um que tenha um coração disponível para aprender de Deus. O desejo do coração de Eliseu era que Geazi, seu discípulo, replicasse aquilo que ele valorizava. Só que Geazi, um homem que vivia acima da linha, deixou com que os olhos dele se fixassem em coisas naturais, passageiras, temporais e que se perdem. Ele tirou os olhos do propósito eterno e começou a olhar para a necessidade humana. E isso acontece com todos aqueles que deixam de confiar 100% em Deus. As notícias são ruins, as coisas parecem não encaixar, mas a Bíblia de capa a capa nos ensina a depender de Deus baseado na obediência e na fé. A tua Bíblia que você carrega, que você traz à igreja, o propósito dela principal é fazer com que você não permita com que as coisas humanas ocupem o seu coração mais do que o desejo ardente de viver uma vida em aliança com Deus. A palavra de Deus, ela é muito franca conosco. E ela é tão franca que ela deixa exemplos errados para eu e você nunca justificar as más escolhas. Porque nós temos exemplos de pessoas que deram certo e de pessoas que não deram certo. O nosso desejo é seguir aquelas que frutificaram, sim ou não? Por isso que a Bíblia é franca, ela é o livro mais franco que você vai ler, né? De forma natural. E interessante que Eliseu, ainda falando um pouco sobre ele, para que a gente chegue 100% em Geazi, ele sempre suspirava viver debaixo da unção do profeta. Já Geazi não seguiu ali os conceitos do seu líder. Geazi, ao contrário, foi uma lástima, né? Ele se perdeu, ele desapontou, foi uma decepção nas decisões que ele fez. E o contexto geral da escolha de Geazi foi porque ele tentou barganhar com Deus. Ele tentou se sobressair de algo que Deus não estava inserido. Então tome cuidado, igreja. O grande dica que eu te dou hoje é sempre consulte o seu Deus antes de tomar qualquer decisão. E consulte a Deus se Ele está naquele negócio que você quer entrar, naquela situação ou naquele conflito. Pergunte se Deus tem prazer de entrar naquele lugar para resolver aquilo, ou se Deus não habita naquele lugar. Se Ele não habita, organize a sua vida para não depender dessa situação, mas para depender de Deus. Geazi parou de olhar das coisas eternas e começou a olhar as coisas naturais. E é o que eu quero falar com você. E o que fez Geazi mudar a ótica dele? Foi graças a uma situação que aconteceu com um comandante chamado Naamã. Eu não sei quantos já estudaram sobre a vida de Naamã, mas é muito, como eu posso dizer, é um livro muito rico, né? 2 Reis. E você pode ter muitas experiências com Deus lendo sobre esse texto. Naamã, um comandante dos exércitos da Síria, um homem totalmente respeitado, um homem onde ele chegava, as pessoas serviam a ele porque ele era temido por ser um comandante muito excelente. Mas existia algo na vida de Naamã que trazia muita vergonha. Ele era, além de ocupar uma estatura social muito alta, ele tinha uma enfermidade no seu corpo, ele tinha seu corpo leproso. Existia lepra sobre todo o seu corpo. E isso trazia nele um certo tipo de vergonha, porque a autoridade dele humana não foi suficiente para que a cura do Senhor acontecesse na vida dele. Porque muitas pessoas galgam, né? Elas nesse mundo natural sonham em ser os mais altos, né? Tá no topo do topo, enfim, de todas as áreas. Mas deixa eu te falar uma coisa: se Deus precisa ocupar o lugar mais alto da tua vida, senão o seu sucesso vai te trazer fracasso. Pastor, não tem sentido essa frase. Pode não ter sentido para você agora que eu estou falando, mas se Deus não for aquilo que guarda a tua vida, a tua casa, a tua empresa, teus negócios, o teu sucesso um dia vai ser vai ser o sinal que vai te conduzir a um fracasso, porque você vai abandonar as coisas eternas e vai amar as coisas naturais.
E isso vai te fazer muitas vezes se afastar de Deus. E o projeto da igreja não é te afastar de Deus, pelo contrário, é você depender 100% do altar. O altar é o lugar que vai fazer com que a tua vida seja transformada. O altar é de onde emana poder, unção, graça, misericórdia do Senhor, para que a tua vida vá bem, para que o teu casamento vá bem, para que tudo que você coloca as mãos multiplique e transforme, e para onde você coloca os teus pés possa ser como terra de possessão, na qual Deus prometeu para nós. Então tenha isso no seu coração. E Naamã, ele tinha aí essa lepra. E o que fez este homem buscar uma ajuda do profeta? Existia uma menina que servia dentro do palácio de Naamã, dentro da casa, né, vamos dizer assim, de Naamã, que era uma menina que foi trazida cativa de um dos conflitos entre Israel e a Síria, né? Entre Israel e o exército de Naamã. E essa menina, ela foi trazida como escrava, e ela começou a servir dentro do palácio. E essa menina, já por fazer parte do palácio, já se sentir parte da família, um dia ela detectou que existia uma mácula, né? uma enfermidade na vida do seu senhor. E ela conversou com a esposa de Naamã, dizendo: se o meu senhor Naamã pudesse se encontrar com o profeta Eliseu. Se ele pudesse ir ter de encontro a ele em Samaria, eu tenho certeza que o profeta poderia mudar a sorte do meu senhor. E isso chamou a atenção de Naamã, porque foi um homem que tentou tudo abaixo da linha. Você pode ter certeza que ele deve ter ido em curandeiro, deve ter passado ervas no corpo, deve ter feito tudo que você possa imaginar para ser curado, mas nada disso teve poder suficiente para mudar a vida dele, porque somente Deus poderia mudar a história dele, porque Deus queria não mudar somente o corpo de Naamã, mas entrar em contato com o coração dele, transformando toda a sua vida. O propósito de Deus comigo e com você não é trazer bênçãos sobre a tua vida, mas é transformar o teu interior, para que você seja um homem abençoado, e que seja um homem que vai ser abençoador do próximo. Consegue entender isso, sim ou não? Deus vai soberjar sobre a tua vida de tal maneira que aqueles que estão ao seu redor serão cheios de bênção, de milagres, de prodígios, porque eles enxergam o poder de Deus na tua vida. Então Deus queria ter um contato com Naamã, não só curando sua pele, mas curando o seu interior, as mágoas, os ressentimentos, o ódio, etc. E Naamã foi ter um contato com Eliseu. E Eliseu, o profeta, nem sequer recebeu Naamã, porque Naamã estava acostumado, por conta da sua posição, chegar em todos os lugares, as pessoas se prostrarem e fazer tudo o que ele quisesse. O profeta simplesmente não o recebeu. Por quê? Porque Deus, ele trabalha no orgulhoso, querido. Existem situações que acontecem comigo e com você, que você tem que perguntar para Deus o porquê que Ele está fazendo aquilo, ou simplesmente descansar. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele resiste o orgulhoso. Ele resiste aquele que acha que sabe mais. Deus resiste, mas dá honra e graça ao humilde. Então Deus estava trabalhando no caráter, no coração de Naamã, dizendo o seguinte: Eliseu usou de uma tática muito sábia. Simplesmente falou para o servo dele, o discípulo dele: vá lá em Naamã, no comandante. Ele não veio até mim, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que na 7ª vez ele vai ser curado. Interessante que para nós ouvir isso é uma tarefa muito fácil, sim ou não? Sim ou não? É muito fácil. Não, é só mergulhar 7 vezes ali no córrego do riacho ali que eu vou ser curado. É mais ou menos isso, né? Córrego ali do riacho, ali do lado da Caesb, um negócio meio maluco aqui embaixo. Mas era coisa do mesmo sentido, porque o Rio Jordão não era o melhor rio, vamos dizer assim. E aquilo trouxe um conflito no coração de Naamã, porque as pessoas que estão ali com o coração incrédulo, elas têm dificuldade de obedecer ordens simples, direções simples. Deus hoje está falando para você que chegou aqui cheio de quero que Deus fale comigo, mude por que minha vida está assim. Eu vou te dar uma dica profética. Faça uma avaliação na sua vida e faça uma lista das pessoas que você precisa pedir perdão ou perdoar. Comece por aí, que eu tenho certeza que a tua vida vai florescer.
A grande verdade é que nós não queremos fazer isso. Como assim eu tenho que perdoar alguém? Foi fulano que fez algo comigo. Para de lutar as guerras abaixo da linha. Maior não é aquele que tem que perdoar, vamos dizer, mas é aquele que tem humildade para pedir perdão, mesmo quando não foi ele que fez as coisas ruins. O seu coração amargurou, o seu coração ficou ruim, então já é motivo suficiente para você chegar na pessoa e falar: eu quero te pedir perdão porque eu gerei no meu coração uma insatisfação que eu não gosto de ter. Me perdoa. A pessoa vai ficar constrangida, fala: não, mas eu que fiz a determinada situação. Não, não importa o que você fez. O que importa é que eu estou bem agora e que eu quero florescer ao seu lado. Pronto. É uma coisa simples para te falar. Mas pessoas que se encontram nessa condição de ferida aberta, não tem condição, ela não vai fazer isso, porque ela precisa ser curada interiormente. E Naamã, ele rejeita, inicialmente ele rejeita, porque ele acha humilhante fazer isso. Por dois motivos, querido, preste atenção. Um capitão, um homem respeitado, ele tinha que se desprender das suas vestes de guerra. Ele teria que tirar toda a sua armadura, vamos dizer assim, para entrar no Rio Jordão. E necessariamente ele teria que expor toda a sua enfermidade para todos aqueles que estavam ao seu lado. Isso é muito difícil, principalmente para quem é líder que não está debaixo da orientação de Deus. Ele tem dificuldade de mostrar para os seus discípulos que ele é humano. E o que tem de errado nisso? Nada. Mas o orgulho, ele faz isso, com que nós não nos prostremos na presença daquele que é soberano. Então, para Naamã, a primeira coisa que era difícil, ele tinha que se desprender de toda a sua armadura natural para entrar no rio. Segunda coisa, ele ficou totalmente insatisfeito, porque ele conflituou, ele falou assim: naturalmente aquilo era um absurdo, era uma maluquice, mas Deus, ele não, as coisas de Deus, inicialmente, parece loucura, querido, mas todo aquele que obedece um decreto de Deus, e quando Deus opera o milagre por baixo da obediência, ele fala assim: por que eu não fiz isso antes? Por que eu perdi tanto tempo tentando conduzir a minha vida da maneira que eu achava que era certo, sendo que Deus todo o tempo levantava pessoas para me ajudar a viver a vida baseada naquilo que a Bíblia direciona a viver? A pessoa, há uma revelação, as escamas caem. E Naamã se desprendeu, ele ficou um tempo um pouco conflituoso, mas um dos seus servos sábios: quero te dar uma dica, se rodeie de pessoas que querem o seu bem. Pastor, mas é muito difícil. Não é não, semeie na vida das pessoas, semeie amor, paz, misericórdia, semeie o perdão, semeie uma nova oportunidade, porque isso vai voltar para você. A lei da semeadura, ela não falha. Então, se rodeie de pessoas que querem que dão glórias a Deus para a sua vitória. Se rodeie de pessoas assim. Um servo de Naamã virou para ele e falou: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo muito difícil, o senhor não faria? Se o profeta tivesse te falado para fazer qualquer outra coisa que fosse muito difícil de ser conquistada, o senhor não veio disposto a fazer? Ele simplesmente pediu para o senhor mergulhar 7 vezes no rio. E aquilo mexeu com Naamã, e ele tirou a sua armadura, ele tirou o ressentimento, ele começou a se desprender das coisas naturais e começou a galgar as coisas eternas, espirituais, aonde o ladrão não rouba, onde Satanás não tem poder, onde o diabo não pode roubar. E ele sai daquele lugar, ele entra no rio, e ele mergulha uma vez, mergulha 2 vezes. Vamos comigo, igreja. Ele mergulha 3 vezes, depois ele mergulha. Depois aconteceu alguma coisa? E na sexta, segura um pouquinho. Isso traz uma correlação. Lembra quando Josué vira para todos e dizem assim: vamos dar 7 voltas às muralhas. Até a 6ª volta nada aconteceu, concorda comigo? Mas interiormente eu tenho certeza que algumas coisas aconteceram, porque o incrédulo, ele sempre quer trazer dúvida naquilo que Deus trouxe como decreto eterno. Eu fico imaginando o incrédulo na 6ª volta falando: sabia que não ia acontecer nada, você está perdendo tempo, vê o culto domingo, meu Deus, poderia estar fazendo outras coisas. Na 6ª volta. E na 7ª volta que Josué deu, falou: gritem, o brado de vitória, e as muralhas de Jericó fizeram o quê? Caíram.
E Naamã, na 7ª vez, quando mergulhou, quando ele saiu das águas, ele saiu com todo o seu corpo purificado. A Bíblia relata que a pele de Naamã saiu como uma pele de um bebê. Tão limpa, tão bela, tão cheio de colágeno, né, o nome? Eu creio que é esse o nome. Enfim, às vezes tem uma questão, né? Chegou todo, né? O nosso enfermeiro está aí, todo belo, e as pessoas olhou aquilo, foi um conflito eterno, porque falou assim, realmente foi curado. E aquilo transformou a vida de Naamã completo. Só que Naamã estava acostumado a pagar pelas coisas. Ele virou até o profeta e falou, profeta, quanto que eu tenho que pagar por aquilo que você fez a mim? E o profeta vira para ele e fala o seguinte, pega seu dinheiro e vai embora, eu não preciso dele. Mas aquilo trouxe uma outra referência para Naamã. Ele falou, poxa, mas eu estou acostumado a ter que pagar, a ter que justificar o bem que fizeram a mim. Só que Deus, ele sempre traz esse conflito para nós, sim ou não? Faça o bem para as pessoas, semeie, recebeu de graça, semeie de graça, vamos dizer assim, né? O amor, a paz, né? Enfim, o suprimento. Principalmente na nossa igreja, nós somos uma igreja que ajuda as pessoas. Eu não vou perguntar aqui, né, para não te expor, mas você que já foi ajudado pela igreja, você sabe. Tempos e tempos nós fazemos obras sociais, entregamos cestas básicas, ajudamos naquilo que compete a nós, que está à nossa disposição, sim ou não? E uma das maiores ajudas que nós fazemos, principalmente para as cidades, sabe o que é? É o projeto Essencial. Quantos jovens nós tiramos das drogas, da criminalidade, do alcoolismo, da prostituição, e trazemos para a igreja, e reconstruímos o seu interior através de Jesus. Então a igreja, ela sempre faz isso. Mas Naamã estava complexado porque ele queria pagar por aquilo, e o profeta não quis que ele pagasse. Mas Geazi, com os olhos, tirou os olhos das coisas eternas e olhou para as coisas naturais, se sentiu no direito de receber daquela bênção. E ele foi atrás de Naamã. E ele foi atrás de Naamã para receber daquilo que o seu líder não quis receber. Olha que coisa. Ele ainda chega em Naamã e fala, não, o meu senhor mudou de ideia. Meu senhor se arrependeu. E ele recebe das coisas naturais. Ele colocou o seu coração nas coisas naturais. E perdeu o senso das coisas eternas. Ele começou a enxergar sempre abaixo da linha. E olha o que diz aqui em 2 Reis, no capítulo 2, no capítulo 5, no versículo 27. O resultado da decisão de Geazi. Foi uma decisão muito ruim. Naturalmente foi uma decisão boa, mas espiritualmente foi uma das piores decisões que ele poderia tomar na vida dele. Porque quando nós não convidamos Deus para direcionar as nossas vidas, nós tomamos decisões muito difíceis, sim ou não, igreja? Mas quando Deus domina o todo, você sabe que em meio às circunstâncias Ele gera milagre, Ele gera resposta, Ele abre as portas, Ele conduz a minha vida e a sua. E diz assim, no versículo 27, portanto a doença de Naamã vai pegar em você e em seus descendentes, e os seus descendentes a terão para sempre. Fala comigo, misericórdia. E quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença e sua pele estava branca como a neve. Você começa a entender aqui que uma decisão errada dele trouxe maldição para a própria vida. Porque ele pensou que estava se sobressaindo, estava ali, né, fazendo uma coisa boa. O mesmo exemplo que eu te dou aqui foi o exemplo de Judas. Judas, um 12 de Jesus, discípulo fiel, andava alinhado com Deus, cuidava das finanças do discipulado, vamos dizer assim, mas ele teve uma boa ideia. Mas cuidado, a sua boa ideia, se ela não for debaixo da obediência e da orientação do seu líder, ela pode se tornar uma má ideia. Porque nós temos pessoas para guardar as nossas vidas, sim ou não? Quantos aqui já foram instruídos e isso te guardou de fazer uma besteira? Deixa eu ver. Glória a Deus. Permaneça assim. Judas teve uma boa ideia, falando, não, eu vou entregar a Jesus
Porque Deus não vai se alegrar de Jesus estar sendo preso, e Ele vai mandar os anjos dele para guerrear e libertar Jesus. Jesus vai virar um revolucionário, e nós vamos tomar o poder que está sobre o domínio de Roma, enfim, nós vamos ter paz. Mal ele sabia que a decisão dele estava fazendo com que houvesse o cumprimento da palavra de Deus, e ele terminou muito mal. Uma leitura minha, pessoal, tá? Eu creio que se Judas fosse atrás de Jesus depois e pedisse perdão, Jesus o perdoaria e ele seria um grande apóstolo que faria mais e mais milagres. Só que ele deixou com que o orgulho e o medo, o receio, fizesse com que ele retrocedesse. E eu finalizo esse momento dizendo: a nossa dependência precisa sempre estar em Deus. Uma última alusão que eu faço sobre essa palavra foi um ensinamento de Jesus, que por muitos anos eu não consegui entender o real sentido daquele ensinamento. Jesus no Getsêmani, um pouco antes de ser crucificado, estava ali com seus 3 discípulos, que eram mais próximos a ele, que era Pedro, João e glória a Deus. E Jesus pede para eles intercederem e orarem, e ele vai um pouco à frente e vai orar também. Mas todas as vezes que Jesus volta, os discípulos deles estavam fazendo o quê? Fala comigo, dormindo. E Jesus, ele traz uma informação muito forte, muito forte. Ele diz para os discípulos: vocês não conseguiram vigiar comigo 1 hora. Orem, para que vocês não entrem em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não falou para você cair em tentação, porque ninguém cai na tentação. Ninguém te pega e joga na tentação, consegue entender isso? Nós entramos nela. E é no momento da tentação que o inimigo tem força para tirar os conceitos eternos e inserir na minha vida e na sua somente conceitos naturais, momentâneos, passageiros, que se perdem e que são abaixo da linha. E foi o que aconteceu com Geazi. Ele tirou os olhos das coisas eternas e olhou para as coisas naturais. Ele se deixou ser tentado. Ele entrou no lugar da tentação e o coração dele ficou à disposição do mal. Mas nós que vivemos acima da linha não precisamos sofrer com isso. Nós não precisamos entrar nisso, porque Deus é quem nos protege. Deus sempre abre caminhos, Deus sempre para a tempestade, Deus sempre nos coloca no lugar onde a voz dele alcança os nossos ouvidos. Que seja assim eternamente, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você possa ficar com essa palavra no teu coração e que você possa se preparar para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Ele por essa palavra. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso. Quero te convidar a você se colocar em pé, agradecer esse momento poderoso que você possa receber de Deus. Põe a mão no teu coração. Eu não sei o que você está enfrentando diretamente, eu não sei qual gigante que tem tentado te paralisar. Mas eu profetizo agora sobre a tua vida que os teus olhos sejam olhos iguais aos olhos de Davi, que enxerga o poder de Deus acima da cabeça do gigante, disponível para colocar prostrado em seus pés a cabeça do gigante. Assim como diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O nosso Deus eterno vai nos guardar. Com as suas mãos no seu coração, nosso louvor vai trazer uma canção no seu coração nesse momento, para guardar você, que você seja alimentado agora por esse momento. Permita com que o Espírito Santo de Deus conduza o teu interior, para que você possa ter as melhores decisões nesses dias, em nome de Jesus.
braços daquele que nunca me deixou. Se você sabe essa canção, cante ela. Que essa seja a sua oração. Seu amor perfeito, seu